Olá, Percival Campestre Barbosa, ministro do Evangelho, psicanalista. Queremos falar um pouquinho aqui sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um comportamento, transtorno que acontece na infância, normalmente identificado pelos professores, né, que comunicam os pais, que levam ao psicólogo, que dão esse diagnóstico, né, e muitas vezes o tratamento é até medicamentoso. É a criança que não consegue concentrar a sua atenção na aula, nos ensinos, tem um comportamento totalmente agitado, senta, levanta, corre para lá e para cá. Então, é tomado então essas providências. O que eu tenho que chamar a atenção aqui, como psicanalista, como ministro do Evangelho, como pedagogo, é para nós observarmos se nós não somos os culpados pelo comportamento das crianças, não é? Essa é a nossa proposta aqui agora. Observar se o nosso comportamento não é aquilo que está determinando todo o transtorno da criança. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: aquele que aborrece ao seu irmão é homicida. A Bíblia está chamando para nós a responsabilidade de nós avaliarmos a nossa conduta para verificarmos, por exemplo, se uma pessoa que comete o suicídio, se ela não cometeu o suicídio por nossa culpa. Ou seja, a Bíblia está nos convidando a prestar atenção no nosso comportamento, para que nós não matemos o nosso irmão, nosso próximo, nosso parente, nosso colega de trabalho. Podemos fazer isso? O nosso comportamento pode matar alguém? Sim, a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é infalível. Aquele que aborrece ao seu irmão é homicida. O sujeito pode chegar a se matar, levado pelo nosso comportamento, pela nossa ironia, pelo nosso bullying, não é assim? A pessoa pode se matar. Aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Não é só com revólver que você mata, com comportamento também. Muito bem. Em Mateus 18:5 nós lemos o seguinte: se o teu olho for motivo de escândalo, corte e joga fora. Opa, eu nunca tinha pensado nisso. Que o meu comportamento, a minha ironia, o meu bullying, o meu mau exemplo pode levar uma pessoa ao desespero. Agora que eu estou ouvindo esta palavra, eu tomei consciência disso. Então, se o meu olho for motivo de escândalo, eu corto e jogo fora. O que significa isso? Que eu vou parar com esse comportamento se eu identifiquei esse comportamento em mim. Mesmo que isso doa em mim. Se eu vejo agora, tomo consciência que o meu filho que está com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é porque eu chego em casa bêbado, fedido, nojento, chutando tudo, mesmo que doa, mesmo que seja difícil para mim abandonar o vício do álcool, da droga, eu tenho que arrancar esse olho que está escandalizando meu filho e parar com isso. Porque eu estou sendo um homicida, eu estou matando a infância do meu filho, estou matando a alegria do meu filho e às vezes, muitas vezes, levando até a morte de fato. Nós estamos verificando aqui com esse vídeo, se o nosso comportamento não está levando outras pessoas ao desespero, se o nosso comportamento é que está levando os nossos filhos ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Muito bem. Em Efésios 6:4 está escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. É impressionante o que há casos que nós acompanhamos, faz mais de 40 anos que eu trabalho com orientação, né, de jovens e famílias. E é incrível como há pais que provocam a ira dos filhos, não é verdade? Certa vez, eu trabalhei 18 anos na enfermagem, como técnico de enfermagem. Certa vez, um jovem amarrado na cama, contido na cama do hospital, ele oferecia risco para si mesmo e para as pessoas à sua volta. O médico mandou conter. E ele cuspia em nós, da enfermagem, chutava, dava pontapés. E a mãezinha dele no pé da cama dizia: não sei onde foi que ele aprendeu assim? Na minha família ninguém é desse jeito. O jovem se levantou da cama e gritou: cala a boca, mãe! Porque quando eu ia na igreja todo dia, você dizia que eu era rato de igreja. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com os nossos comportamentos, com o que nós ensinamos. Os pais, muitas vezes, eu tenho aqui diversos casos em que os pais observam os filhos tentando fazer coisas corretas, coisas sadias, coisas certas, não é? E ao invés de incentivar, de dar apoio ou de calar a boca, se você não consegue ter capacidade, luz, para entender quando um filho seu está fazendo uma coisa boa, segue o conselho desse jovem amarrado na cama de um hospital, de um pronto-socorro. Cala a boca. Se você não consegue entender que Bíblia é uma coisa boa, se você não consegue ter inteligência para isso, segue o conselho aqui desse jovem sofrendo na cama. Cala a boca. Não fala besteira. Por que eu estou dizendo isso nesse tom e dessa maneira, né? Eu acompanhei um jovem de 12 anos
que tocava música na igreja, sabe? Tocava violino, por partitura, com 12 anos de idade. Enquanto toda a comunidade aplaudia aquele jovem, porque era um feito notório, a criança já estar tocando daquela maneira com 12 anos, quando ele chegava em casa, o pai dele batia na cara dele e dizia que aquilo era instrumento de bicha. Anos depois, esse jovem estava na cadeia, não sei se está preso até hoje. Então, o pai, né? Ele é o causador da desgraça na vida do filho. Ele estava fazendo tudo. E há um processo na infância, na nossa formação do caráter, em que você pode receber aplauso do mundo inteiro. Se você não receber aplauso do seu pai e da sua mãe, não adianta nada. Os seus genitores, as pessoas que te colocaram no mundo, é que tem que reconhecer os seus valores. Quando isso não acontece, a coisa fica complicada e o meu divã aqui, ó, fica cheio de gente traumatizada por causa desses comportamentos irresponsáveis dos pais, né? Eu acompanhei uma família, mãe com 3 filhos, as crianças, a coisa mais linda. O mais velho já todo transtornado, né? O mais velho com 10, 12 anos, todo transtornado, depois uma com 8, outra com 5, crianças lindas, a família totalmente transtornada porque a mãe era viciada em drogas, né? Conselho tutelar ameaçando tirar a guarda das crianças, a família toda ia ser desmantelada e essas crianças seriam espalhadas para adoção. Quando eu estive na casa dessa família acompanhando o caso, o traficante, quem fornecia drogas para a genitora, para a mãe, era o pai das crianças. Era o pai das crianças. A Bíblia diz assim em 21:9, Provérbios 21:9 diz assim: é melhor morar debaixo de um telhado do que dentro de uma mansão com uma mulher iracunda, né? Então, há famílias que são tão desorganizadas que justifica o fato do filho sair para morar na rua. Imagina você esperar do seu pai o exemplo, a atitude, a orientação, não é? Ser pai não é só pagar a pensão alimentícia, porque filho não é eletrodoméstico que você compra e paga a prestação e acabou a sua responsabilidade, né? Você tem que transmitir religião, moral, exemplo, filosofia de vida, né? Então, imagina você estar esperando tudo isso do seu genitor e era ele que fornecia a droga para a mãe. A família deve ter se destrambalhado tudo, deve ter acabado com tudo, né? E o conselho tutelar já estava em vias de tirar a guarda das crianças, ok? Mais um caso, eu estou contando aqui casos extremos, né? Para que você possa refletir aí na sua situação e ver se você não está sendo a desgraça da sua família, não é você mesmo, né? Aí põe culpa no governo, põe culpa no diabo, põe culpa em todo mundo. Observa, Jesus dizia, limpai primeiro o interior do copo, tá? Estou te contando casos reais que eu acompanhei para que você aplique na sua vida e veja se você não está sendo um louco que está destruindo a sua própria casa. Tem uma outra situação aqui de uma senhora que ela ensinava os seus filhos, quando eles eram pequenininhos, olha, se bater algum crente aí pregando evangelho na porta de casa, joga água com a mangueira neles. Se eles insistirem, abre o portão e solta o cachorro em cima deles. E zomba, rebola, joga terra, se algum crente bater na porta da nossa casa. Passaram-se os anos e essa mulher se converteu ao evangelho. Olha como Deus é caprichoso. Essa mulher que zombava dos cristãos, ela se converteu ao evangelho, não é? E hoje ela é uma mulher totalmente depressiva. É uma mulher totalmente arrasada, mesmo estando dentro da igreja. Porque hoje que entrou um pouquinho de luz na cabeça dela, ela pensa, que loucura que eu fiz com a minha filha, com a minha vida, não é? Porque os filhos que ela ensinava esse comportamento, hoje são prostitutas, são pessoas envolvidas com drogas, não é? São pessoas envolvidas no crime. Então ela fez essa loucura, não é? Ela fez essa loucura. Muito bem, então nós estamos aqui verificando, dando como exemplo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos convidando os ouvintes desse vídeo a verificar se os déficits que tem na sua casa não são por sua culpa, por seu comportamento, pela sua falta de exemplo, pela sua falta de bom senso, não é verdade? Ah, mas o comportamento de uma pessoa pode levar outra pessoa a erros, a loucura, a doença mental? Com certeza. Acompanhei um caso também de uma criança que arrancava os cabelos. A criança puxava os cabelos, depois punha um boné na cabeça. A cabecinha do menino toda cheia de feridas, né? Aí fomos lá visitar a criança na casa para ver do que acontecia. Perguntamos para a criança por que ele fazia aquilo, por que ele arrancava os cabelos daquela maneira. E ele disse
é que os meninos na minha escola, eles me chamam de filho da puta. E eu não posso me defender porque é verdade. Eu não posso me defender porque é verdade. A mãe tinha um comportamento promíscuo, totalmente irregular, e os meninos, quando faziam bullying, ele entrava em depressão, porque ele tinha que ouvir toda aquela humilhação, porque realmente a mãe tinha um comportamento totalmente irregular. Ele tinha 4 irmãos, cada um deles era filho de um pai diferente, e a mãe nem sabia quem eram os genitores. Então, ele como mais velho, de novo ali com 10, 12 anos o mais velho, ele sofria ao ponto de praticar tricotilomania, que é arrancar os cabelos de propósito, ensanguentando a cabeça. Estou dando casos extremos, né, para que você vigie a sua vida e verifique se você não é a causa do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade dos seus filhos na sua casa, e não só transtorno do déficit de atenção, depressão, né? Nós vemos o marido lá no boteco, ele fala: a minha mulher tá com depressão, não faz mais nada, não limpa a casa. Claro que ela ficou com depressão. Você proibiu ela de trabalhar fora. Ela teve a oportunidade de fazer curso, de ter profissão, ser uma pessoa útil na sociedade, e você com a cabecinha de troglodita da idade da pedra disse: mulher minha não trabalha fora. Passa fome, come pão com banana, mas não deixa a mulher fazer uma carreira profissional. Claro que ela fica com depressão. Você aguentaria passar 20, 30 anos num tanque lavando roupa? Jesus disse que é para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. A pessoa mais próxima da minha vida é a minha mulher. Eu não quero passar minha vida inteira lavando fralda, então eu não posso fazer isso com a minha mulher. Um pouquinho de inteligência às vezes faz bem para a família. Muito bem, então não é só no caso do transtorno do déficit de atenção. O nosso comportamento pode causar doença nas pessoas que convivem conosco, não é? O Salmo 73 diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregar, né? O salmista está dizendo aqui que, quanto a ele, quase que os pés dele escorregaram, quase que ele foi para, quase que a vaca foi para o brejo com ele também. Por quê? Porque ele olhava um monte de gente fazendo coisa errada à volta dele. Se você ler lá o Salmo 73, ele começou até a ter inveja do ímpio, pro cara que fazia tudo errado. Ele estava ali tentando fazer tudo certo, e o cara fazendo tudo errado do lado dele, quase que ele escorregou também, né? E foi o caso dessas crianças que eu citei aqui. O cara aprendendo música, as crianças querendo ir para a escola e o pai vendendo droga, né? Os pés escorregam, a criança desiste. Se aqueles que deviam dar exemplo para mim estão fazendo porcaria, estão fazendo tudo errado, como é que eu, criança, vou ficar lutando sozinho? E é impossível para uma criança ficar com atenção no exercício de matemática numa casa onde está todo mundo brigando, se prostituindo, fumando droga, não é? E às vezes nem coisas tão graves, né? Mas coisas subliminares, né? Aqueles erros que o adulto fala assim: ele é criança, não está vendo nada. Como disse a música do Erasmo Carlos: correndo eu ria satisfeito e mudo, eu era um homem e entendia tudo. A pior bobagem que você pode fazer é achar que o seu filho, porque é criança, não está entendendo as besteiras que está fazendo. Ele está vendo tudo que você está fazendo e está aprendendo muito mais com aquilo que ele vê do que com aquilo que ele escuta do seu sermão. Ele aprende com aquilo que ele vê, ok? Muito bem, estou fazendo esse vídeo em defesa, né? Em defesa do menor, né? Deus é bom, é benefícios e orientação ao menor. Estou fazendo esse vídeo em defesa do menor, que além de ouvir toda essa porcaria em casa, além de ver todo esse mau exemplo em casa, ainda depois ele é taxado como se ele tivesse um problema psiquiátrico, psicanalítico, psicológico, e é jogado nos divãs dos consultórios da vida, quando na verdade, na imensa maioria das vezes, os doentes e os responsáveis por esse comportamento são os pais. Que Deus nos ajude. Amém.